Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com vocês do sétimo ano. Ou, claro, né? Você que está fazendo revisão, ou você professor que usa nossas videoaulas como suporte para os seus alunos nas tarefinhas de casa, não esquece. Tem sempre um desafio aí, sempre uma questão que eu não consigo terminar. Pede para eles terminarem, dá um pontinho para eles se eles responderem, né? É óbvio, né? Manda pra gente aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, os resultados aí dos teus alunos, da tua turma, que a gente vai falar aqui com o maior prazer, porque é parceria total com você, tá? Tem vários professores que são nossos parceiros aí. Limoeiro, professor Neno e outros professores, como o professor Eudes, vários professores lá de Limoeiro são nossos parceiros. Em Paulista, professor Nélio, é um professor parceiraço. Aqui no Grande Recife tem vários professores. Professor Elias é outro parceiraço. Professor Celso, um abraço, obrigado pelo apoio de sempre, tá bom? Valeu! Agora nós vamos para a nossa videoaula de hoje, número 32, que vai falar sobre grandezas e medidas, especificamente área de figura plana. Mas espera aí, calma. Antes da gente começar, é óbvio, né? Eu tenho que falar da mãe de Mia, ela está aqui conosco. A mãe de Mia Joyce, nossa parceiraça, e ele está de volta conosco aí, nosso Jonathan, nosso parceiraço, porque o Manuel foi ali tomar um café e volta já, beleza? Ele é o parceiro. Vamos lá! Para começar a nossa videoaula, então, vamos iniciar com a história da matemática, não tem como, né? Tenho que falar para vocês sobre o campo das grandezas geométricas, em que as grandezas e medidas também coparticipam, né? É uma interação entre geometria e grandezas e medidas, e você precisa entender porque a área está associada não só ao campo das grandezas e medidas, mas não tem como deixar de fora, né, o contorno que é geométrico, ok? Pode ser um círculo, um quadrado, um triângulo, enfim. A gente vai aprender isso aí. A palavra geometria vem do grego geometry, que é geo significa terra e metron significa medida. Então, geometria, ela originalmente, ela é a ciência de medir terras. Claro que isso aí é dito nos livros didáticos, mas entenda aí, não esquece, tá? Quando se trata do campo das grandezas e medidas, nós estamos aí associando dois grandes campos, tá? Geometria, grandezas e medidas, e entre eles existe o campo das grandezas geométricas. Tá claro? Então, é nesse campo que a gente está atuando, para que você não confunda. Porque você pensa, grandezas e medidas é só porcentagem, é só trabalhar com a relação de ângulo, outras coisas mais? Não, tem muita coisa envolvida aí, são dois campos bem interessantes, tá? Bom, as primeiras ideias que surgem geométricas, que surgiram para medir, né, a Terra, era por uma necessidade do homem se isolar, né? Primeiro as tribos que se isolaram sempre próximo ao leito de um rio, porque sem água não há condição de sobrevivência. E aí eles precisavam dividir os terrenos de forma igualitária para cada um ter o que plantar. E aí também não ter mais que o outro. Sempre foi assim, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho da Babilônia. Essa aí não é a Babilônia. É um desenho que pressupõe, tá? Porque só sobraram ruínas. Só que durante 400 anos, esses povos maravilhosos aplicavam seus conhecimentos sobre a área do triângulo, principalmente triângulos, retângulo, isósceles e trapézio. E aí tem elementos datados de 1600 a.C., para você ter uma ideia quanto tempo faz que esses povos já usavam o que a gente estuda hoje, tá bom? Bom, outras notícias vêm do uso do cálculo da área, vem do Antigo Egito, em que as terras que margeavam o rio Nilo eram divididas em grupos familiares em troca de pagamento de tributos. Isso eu já falei, inclusive, em videoaulas sobre fração. Eu abordo exatamente esse texto lá, tá? Que é essa imagem aí que eu sempre coloco, esse rio Nilo mais atualizado, cheio de gente rica aí com seus barquinhos particulares. Mas não era assim antigamente, tá bom? Era aproveitando essa água aí para fazer o plantio nas terras férteis, beleza? Bom, aí eu fui lá, pegando já ao uso da tecnologia, trouxe para vocês um quadro do GeoGebra. Aí eu printei esse quadro
e montei uma atividade para você ter uma ideia. Como que eu iria construir um triângulo a partir de régua e compasso eletrônico, caso, né, aí da GeoGebra, e aí são esses círculos que representam cada raio que você está vendo aí, ó. A hipotenusa do triângulo é o maior raio desse círculo maior, tá vendo? E um dos catetos aí, ó, que está na vertical é esse de baixo, e o cateto que está na horizontal é esse também no corte da outra circunferência. Tranquilo até aí? Bom, então veja, aí é o círculo que formam entre os raios desses círculos o triângulo. E para calcular a área do triângulo, nós sempre vamos calcular nesse formato de base vezes altura dividido por 2, porque esse triângulo, especificamente esse, é metade de um retângulo, tá? E se a área do retângulo é base vezes altura, e aí eu quero calcular só a metade, porque forma um triângulo, eu divido por 2, tá? Vamos lá então. Percebe que quando eu estou ampliando o triângulo, a relação de proporcionalidade são muito distintas. Presta atenção. Se eu ampliei esse triângulo, o perímetro vai ampliar proporcionalmente, mas a área é totalmente diferente a sua proporção, tá? Agora, tem uma coisa nessa figura que não vai alterar. Se eu ampliar novamente, não altera. E você precisa lembrar desse detalhe. Na ampliação e redução de figuras, nesse caso aí o ângulo não altera, tá? O ângulo é o mesmo, ó. O ângulo reto estava no anterior, tá vendo aqui, ó, na animação? Vem comigo, ó. Olha aí a animação, beleza? E olha, ângulo reto de novo e o ângulo de origem, tá? Só que o Pitágoras se preocupou com a área. Então, para calcular a relação do triângulo pitagórico, eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não esquece disso, tá? Quando é a área, quando ele se preocupou na ideia do perímetro, né? Pitágoras foi para o triângulo, na ideia de perímetro, usando ou não as suas cordas, ele preocupava-se em relação à medição linear, né, de cada lado dessa figura, e a gente está falando da área, então não posso dissociar a medida do lado e a área. Por isso que a gente sempre tem que apresentar. Pitágoras, se você não souber calcular a medida do lado, tem como, e se não tiver disponível, e a área é base vezes altura sobre 2. Ok até aí? Então vem comigo, porque na época usavam nós, e hoje a gente usa metros, centímetros, decâmetro, enfim, usamos a unidade de referência, o metro, que é francês. Certinho? Vamos lá então. Bom, na sequência da nossa videoaula, eu preciso deixar claro para você, o ângulo não varia. Os ângulos desse triângulo ampliados não variam, tá bom? E a fórmula que a gente vai usar é essa aí, ó. Certo? Vamos lá então, para eu te mostrar com nós. Como que faríamos se eu não tivesse nem centímetro e nem metro? Então, a gente usaria os nós. Os intervalos dos nós são os mesmos? Sim. Os intervalos têm que serem os mesmos, porque a mesma unidade de medida vai ser o nó, tá bom? Então, para a área eu teria, olha, como eu vou calcular a área tendo um triângulo com 3 nós e um outro lado 4 nós? Como é que a gente calcularia? Claro que para isso eu vou usar como referência as outras figuras para que você entenda, tá bom? A medida de um retângulo, como é que faz? A medida da base vezes a altura, tranquilo? Até aí não tem novidade para você. Eu multiplicaria um lado pelo outro e calculo a área da superfície desse retângulo. Só que para a área do retângulo é base vezes altura. Só que nesse caso aí específico, tá vendo? Eu tenho uma metade, que é esse triângulo. Então é por isso que eu divido por 2. Então nesse caso aí específico, eu iria pegar a medida do lado pelo outro lado, para lado ao quadrado. E se eu quiser saber o triângulo oriundo desse quadrado, aí eu divido por 2, tá? Mas só for a área do quadrado é o quadrado. Fechou? Bom, no trapézio, no paralelogramo, nós vamos ter a mesma relação do retângulo. A área, né, será a multiplicação
de um lado pelo outro, tá bom? Agora eu vou fazer uma demonstração para que vocês entendam essa relação. Olha, ele está meio inclinado, né? Então, se eu trouxer esse triângulo aí para o lado de cá, ó, vem comigo, ó, trazendo esse triângulo para o lado de cá, eu complemento ele. E aí ele deixa de ser aquele plano inclinado e passa a ser o retângulo. Por isso que base vezes altura também para o paralelogramo. É a mesma fórmula que eu uso para o retângulo. Não esquece disso aí, tá? Bom, e o triângulo você já sabe, já estava aí no cantinho do vídeo para você o tempo todo, base vezes altura sobre 2. Agora, como que eu vou verificar a altura de um triângulo se ele não for retângulo? Aí eu tenho que traçar a semi-reta do ponto A lá em cima até o lado BC, que vai formar um ângulo de 90 graus. Não esquece disso, tá? O ângulo de 90 graus, e aí vai dar a altura do triângulo. Então, aí eu calculo medida da base vezes a altura e tenho que dividir por 2. Não vai esquecer disso? Então, segue conosco, porque é muito fácil trabalhar. Nesse caso, a gente fez o contrário, tá vendo? Botei em amarelo como seria esse retângulo, para você ter uma ideia. A complementação do retângulo e você entender que o triângulo é a metade, partindo pela diagonal, claro, né, desse retângulo, tá certo? Trapézio, esse muito legal. É a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Por que essa fórmula, professor? Porque eu tenho que decorar? Não, você não vai decorar, você vai aprender comigo como que faz aí a relação do trapézio. Vou te mostrar como é fácil entender a fórmula do trapézio. Veja, o trapézio é essa figura inclinada aí, que normalmente a gente usa ou verifica no dia a dia aí, no trânsito, nesses chamado gelo baiano, mas não vai, essas pedras imensas que ficam no meio da via e elas ficam nesse formato, tá bom? Agora eu preciso ter essas relações, medida da base maior, medida da base menor e a altura para poder fazer base maior mais base menor vezes a altura e dividir por 2. Por que tem que dividir por 2? Vamos para a nossa demonstração? Vem comigo, ó. Cadê a demonstração? Não está aí a demonstração. Relaxa, vou fazer o resumo, depois eu faço a demonstração para vocês, tá? Errozinho do slide aí. Bom, vamos lá. Nas áreas de figuras planas, nós vamos ter, primeiro, o retângulo, beleza? Que é base vezes altura ou um lado vezes o outro, tanto faz, tá? Depois a gente foi para onde? Nós fomos para o triângulo. Cadê ele? Tá aí embaixo, ó. Aqui embaixo, o triângulo é embaixo. Beleza? Esse aí agora. Base vezes altura dividido por 2. Agora, depois dele, nós fomos para o paralelogramo, que também é a mesma fórmula do retângulo, porque o paralelogramo tem a mesma característica, base vezes altura. Também falamos do quadrado, que é uma figura que tem todos os seus lados iguais, então um lado vezes o outro, e se os lados são iguais, lado ao quadrado, né? E por fim fomos para o trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Foi isso? Fechou aí então? Vem comigo. E aí não tem demonstração, só na próxima videoaula. Vamos para o Word Wall. No jogo Word Wall é muito legal. Eu e a mãe de Mia vai apresentar para vocês agora o Word Wall. E aí é muito interessante. Ó, esse como é fácil esse jogo aí. Você não tem como errar não, esse jogo não, tá? Qual é a área de uma figura de um retângulo com 5 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento? Essa é muito fácil. Multiplicar 5 por 12 ou 12 por 5 dá no mesmo. E ao multiplicar 5 por 12, é claro que eu vou ter quanto? Né? 62, né? Cadê ele? Não, 60. Né? 5 vezes 12, 60. Então tem 2,60 aí, viu, como resposta. Isso é erro do Word Wall, não é nosso não, viu? Ó, a letra D é 60. Ah, porque não está ao quadrado. Pegadinha. Bom, vamos lá, se liga aí, ó. 5 vezes 12 vai dar 60 centímetros quadrados. Quando eu multiplico um lado pelo outro, nós vamos ter que levar sempre ao quadrado. Foi muito bom essa pegadinha para poder lembrar disso, tá? Então a resposta só pode ser a letra B, de bola, tá?
60 centímetros quadrados, não esquece, beleza? Se quiser jogar esse game aí conosco, aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho aí, esse QR Code que está na cabeça aí da Joyce, da mãe de Mia, para você ter acesso aí, obrigado, para você ter acesso à plataforma e você jogar conosco esse game aí, que tem essa primeira plataforma de 10, tá? Não esquece, a resposta é a letra B de bola, tá bom? E você tem 3 minutos e meio para responder isso. A demonstração apareceu agora. É muito legal, eu adoro essas relações que a gente tem com a tecnologia, viu? Mas você vai ficar sem ver a demonstração não, tá vendo? Ela apareceu para você. Supondo que nós temos aí um trapézio, esse em amarelo, e eu pego um outro trapézio idêntico, só que eu vou botar com a cor diferente, lembra que a base maior é a base maior, né? Claro, né? É óbvio, né? E a altura. Aí eu boto um outro trapézio de cabeça para baixo, completando os dois, tá vendo aí? Completando, viu? Viu aí? Trapézio 2 em vermelho. Um em amarelo e em vermelho. E um juntinho do outro completando, virou um paralelogramo, ó, tá vendo? E qual é a fórmula do paralelogramo? Base vezes a altura, não é isso? Então, vê, de um lado aí do amarelo tem uma base menor, na parte de cima, na parte de baixo, base maior. E do outro lado eu vou ter a soma, se eu usar os dois juntinhos, eu vou ter a soma, ó. A base maior do amarelo, mais a base menor do vermelho, percebe? Tá vendo aí, ó? Então, base maior mais base menor. Eu vou multiplicar pela altura do paralelogramo, tá vendo? E aí eu vou ter que dividir, porque são duas figuras, eu quero só a área de uma. Então, como são duas, não esquece disso, tá? A área do paralelogramo vai ter que ser dividida por 2, ok? Porque são dois trapézios. Olha, o amarelo e o vermelho. Então, por isso que a gente faz assim, ó. Base maior mais base menor vezes altura e divide por 2. Combinado? Aí saiu finalmente da demonstração. Vamos para cálculo agora. Treinar bastante. Equivalência de área. Então tem uma figura muito estranha que parece um mini T, né? Um T pequeno, sei lá, alguma coisa assim. Aí, como é que eu vou calcular se tem muitas informações? Separa, você faz uma decomposição da figura. Então, posso separar em um retângulo e um quadrado, tá vendo? Na parte 1 é um retângulo, na parte 2 o quadrado. E aí eu posso depois somar as medidas de suas áreas de superfície, tá bom? A área do retângulo 1 com mais a área do quadrado 2. Fechou? Vamos lá. Decompondo, eu vou ter 6 vezes 2 para a área do retângulo, base vezes altura, não esquece, tá? 6 vezes 2, que vai dar 12 metros quadrados, não esquece que metro vezes metros, né? Linearmente vai ficar metro quadrado. E como a área do quadrado é lado ao quadrado, o lado vale 2, vai ser 2 ao quadrado, vai dar 4 metros quadrados. Aí eu somo a figura total tem área de 12 mais 4. Então, a área total vai ser a área do retângulo mais a área de quadrado. 12 mais 4, 16 metros quadrados fechadinhos para você. Viu como é fácil? Faz isso na tua prova. Pega a régua, pega um lápis lá ou tua caneta e começa a fazer decomposição da área, que talvez fique mais fácil para você resolver. Depois você adiciona as medidas e os resultados que você encontrou, tá bom? Vamos lá então. Agora a primeira questão. Um terreno foi dividido em 2 lotes, 1 e 2, como mostra a figura, suas medidas estão indicadas em metros, ok? Bom, o item A, qual é a área de cada lote? E o item B, qual é a área total? Então vamos separar comigo aí. Tem o lote 1, que é um retângulo de 110 por 90, e tem um lote 2, que eu não sei o comprimento dele total, mas eu posso calcular, que é 110 mais 12, e altura de 30. Fechou? Vamos lá então comigo. Para responder a primeira, qual é a área de cada lote? Fácil, né? 110 vezes 90. 110 vezes 90, que vai dar quanto? Na minha calculadora deu 9.900 metros quadrados.
Combinado? Vê se está certo aí, confere, tá bom? O lote 2 eu vou fazer um cálculozinho, 110 mais 12, vai dar 122 vezes 30. Então, 130 vezes 122, na minha calculadora, deu 3.660 metros quadrados. Professor, por que deu 110 mais 12? Olha, 110 está aqui embaixo no lote 1, ele também está lá em cima, tá? Então, juntando 110 mais 12, eu vou dar 122, tá? Cuidado nessa medição aí, beleza? Vamos lá, qual é a área total? Eu vou somar 9.900 mais 3.660, tá bom? Fazendo o lote 1 mais o lote 2. 9.900 mais 3.660 dá 13.560 na minha calculadora. Confere se tá certo. E aí manda pra gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto e acento, pra gente poder aqui dizer pra você, tá certo? Se não tá, e aí, então referenciar teu nome, tá bom? Vamos lá. Questão 2. A base de um triângulo mais de 18 centímetros, a medida da altura é igual a 2/3 da medida da base. Qual é a área desse triângulo? Ok? Vamos lá, então. Vamos utilizar as medidas. 18 é a base. A medida da altura é igual a 2/3 da medida da base. Então, vou calcular 2/3 de 18. Simples assim. Vamos primeiro calcular. Quanto mede 2/3 de 18? Eu faço assim, ó, eu pego 2/3 vezes 18, tá? Na maioria das vezes, tranquilo? Mas se você quiser fazer diferente, fique à vontade, não tem problema. Veja, do jeito que está aí, ó, você pode simplificar 18 por 3, tá bom? E aí pegar 2 e multiplicar por 6, não tem problema. Mas você pode multiplicar 2 vezes 18, que vai dar 36. 36 dividido por 3 vai dar 12. E aí eu já sei que a altura mede 12 centímetros. Tranquilo? Saiu só 12 aí, mas 12 centímetros. Não esquece. Agora é só aplicar na fórmula. Eu tenho 18 vezes 12 dividido por 2. Também, do jeito que você fizer, pode simplificar. 18 por 2 ou 12 por 2 e o resultado multiplicar, tá? Fica à vontade. Também, se você quiser ter trabalho, multiplica 12 por 18 e divide por 2. Que foi o que eu fiz, tá? Na minha calculadora, 12 vezes 18 deu 216. Dividido por 2 vai dar 108 centímetros quadrados. Não esquece do detalhe dos centímetros quadrados, por favor, tá bom? Vamos lá, então. Desafio aí para a gente acabar a nossa videoaula de hoje para você. É uma plataforma do game Word Wall. E aí você vai resolver porque é muito fácil. Ó. Como se calcula a área de um triângulo? Meu Deus, né? Essa aí tá muito fácil. Olha as alternativas aí, clica antes da nossa videoaula acabar, que aí vai ser igual ao game, né? Antes que a plataforma fez, e manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, ou então lá no nosso canal no YouTube. Traz pra mim aqui, Jonathan, obrigado, até a próxima videoaula. Fica ligado aí nas próximas, tá bom? Tchau, tchau.